produzir muitos frutos de dentro, né, para fora. Então, o texto que nós tínhamos trabalhado, já estamos na terceira semana, desde o início desse seriado, sobre vida vitoriosa. A missionária Daniela esteve trazendo os 2 primeiros domingos. Eu estarei também em 2 domingos, dando continuidade a este tema em particular, vencendo a frieza espiritual. Só que o tema maior, vida vitoriosa, abrange vários estudos, vários momentos, né? Temas outros também. Mas o texto que nós tomamos por base para toda essa série é o de Romanos capítulo 12, versículo 11. Os irmãos podem acompanhar, se quiserem, até no data show. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como foi falado em momentos anteriores pela missionária Daniela, se exige de nós, se requer de nós algumas atitudes, posturas, para que a frieza espiritual ela não encontre morada em nossa vida e pouco a pouco não nos acostumemos a viver uma vida cristã ofuscada, sem brilho, apagada. Muitos neste mundo afora têm vivido uma vida cristã muito fria, muito indiferente, muito aquém do propósito espiritual de Deus para com cada um de nós. E hoje, na sequência, nós estamos na 6ª parte, no 6º momento dessa série. Nós estaremos falando sobre vencer a frieza espiritual. Em primeiro lugar, entregando-se totalmente ao senhorio de Cristo. A palavra de Deus, ela nos dá sempre condições de nela termos respostas precisas para os nossos anseios, seja em que área for da nossa vida. Mas o objetivo maior da instrução bíblica é para que, primeiro, espiritualmente venhamos estar resolvidos. Uma vez resolvidos espiritualmente, a palavra fervoroso tem um efeito forte na vida de quem vive, porque os frutos comprovam isso. Uma vez resolvido espiritualmente, como um bom cristão, na direção do Espírito Santo, há uma probabilidade muito grande de se acertar nas demais áreas da nossa vida. Mas a primeira coisa que nós gostaríamos de pensar é que é fundamental uma entrega total ao senhorio de Cristo. Deus não pode usar pessoas poderosamente, seja em orações, intercessões, em pregações ou trabalhos outros no reino dele, sem que esta pessoa tenha uma vida profunda com ele, sem que esta vida tenha uma base. Não se pode trabalhar para o reino de Deus, não se pode trabalhar com as coisas espirituais sem ter uma base de vida, uma vivência espiritual com o Pai. Do contrário, sempre estaremos nos frustrando diante daquilo que intentamos realizar para com o nosso Deus. Como se dá essa entrega total ao senhorio de Cristo? Primeiro, veja aí, 6.1, é uma entrega com uma autocrucificação. A proposta de Cristo para os discípulos foi que aquele que quisesse segui-lo, deveria tomar a sua cruz, deveria assumir este compromisso de tomar a cruz para segui-lo. É uma responsabilidade que se assume individualmente. O texto aqui de Romanos 6, versículos 11 a 13 nos diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais
os membros do seu corpo ao pecado. Para um pouco aqui. Observe que o apóstolo Paulo, ele trabalha uma teologia específica. Ele não está preocupado apenas com a área, a vida espiritual dos seus ouvintes da palavra de Deus. Veja que viver uma vida espiritual fervorosa exige-se também uma abstenção do pecado, uma renúncia ao pecado, e ele usa uma expressão interessantíssima para os nossos dias. Não se pode reinar no corpo, o corpo mortal. Por quê? Porque ele entendia que o corpo da igreja de Cristo, o corpo dos filhos de Deus, é templo e morada do Espírito Santo, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 3. Daí o valor também espiritual do corpo. Vivemos em uma fase, socialmente falando, em que há uma banalização extrema da sexualidade, do sexo, da opção sexual. Há uma inversão de valores muito grande na sociedade, em que as pessoas acabam confundindo entre o certo e o errado, entre o que é moral e amoral. Então temos que ter muito cuidado. É uma entrega com uma autocrucificação no corpo também. Não se engane, viver uma vida intensa espiritualmente requer sacrifício também no corpo. Não em forma de barganha, não como um autoflagelamento para conquistar de Deus alguma bênção divina. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando a renúncia das tentações externas que aguçam o pecado dentro de mim. É vencer o pecado que todos os dias luta para que eu não tenha uma vida espiritual intensa com o Pai. E isso não é fácil, não é fácil, mas o caminho é a autocrucificação. Nem ofereçais, outro texto, cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de quê? Iniquidade. Porém, mas oferecei-vos a Deus como quem? Ressurretos entre os mortos, como alguém que surgiu de Cristo Jesus. E os vossos membros a quem? A Deus, como instrumento de justiça. Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, veja a expressão forte, morri para o quê? Para a lei, a fim de quê? De viver para Deus. Ele afirma: estou crucificado com quem? Com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, porém Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Observe, é uma vivência no corpo, sentindo a dificuldade de carregar a cruz. Não pense que é fácil viver o Evangelho na íntegra, viver o Evangelho de Cristo no corpo. Para se viver o Evangelho de Cristo no corpo, os nossos membros devem estar na disposição do Pai. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina, observe bem, é uma entrega com o quê? Com confissão a Deus. Abram a Bíblia no Salmo 51. Abram a Bíblia. Todos. O irmão pode ler os 4 primeiros versículos. Segundo a tua credibilidade, segundo a multidão das minhas, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está feito diante
mal perante os teus olhos, de maneira que serás por justo no teu falar e tu no teu julgar. Observe que ele faz uma confissão. Ele confessa. Porque ele entendia que pecado e vida com Deus, uma vida com Deus autêntica, uma vida espiritual verdadeira com o Pai, não poderia coexistir com o quê? Com o pecado. E era necessário o quê? Uma confissão. E em Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, veja o verbo aí, serás salvo. Tem que ser uma confissão com as palavras. Jesus, certa feita, falou que a boca fala do que a mente, do que o coração está cheio. As palavras emitidas pelos nossos lábios, o som, vai revelar o que há dentro de nós. Vai revelar isso. E uma vida fria espiritualmente esboça isso. Imaginemos aqueles irmãos ou aquelas pessoas que vivem uma vida sempre a resmungar, a murmurar, a desdenhar. Nada está bom, nada consegue entrar dentro de um padrão correto, não consegue ver um lado bom nas coisas, não são otimistas, são pessimistas. As palavras vão revelar isso, mas o intuito, o incentivo do Evangelho é que haja uma confissão desses erros, para que haja então uma restauração. Em terceiro lugar, 6.3, é uma entrega sem o quê? Reservas. Não pode ser um compartimento, uma área da nossa vida, jamais. Tem pessoas que se convertem ao Evangelho de Cristo e entregam só uma área. Tem pessoas que pensam que seguir a Cristo ou ter uma vida espiritual equilibrada e saudável é só orar alto. Basta chegar na igreja e orar muito. Não quer dizer nada, porque estamos entendendo que diz respeito a todo um conjunto. Veja que falamos aqui de corpo, falamos de espírito, falamos de palavra, falamos de mente aqui. É todo um conjunto que unido vai fazer com que haja uma entrega total, sem reserva. Nós vamos encontrar aqui um texto, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-os de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. É uma característica comum em pessoas que sofrem de frieza espiritual. Os corações são divididos. Os corações são divididos. E desde o início, Deus sempre quis do seu povo a excelência e a primazia. Deus quer ser o primeiro. Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Deus não divide o seu senhorio com ninguém. A adoração é só para Deus. Deus não divide. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você é resolvido espiritualmente com o Pai, ou você não está resolvido. Não podemos compartimentar áreas da nossa vida e pensarmos, nos iludirmos que espiritualmente estamos bem. Eis a decadência de muitos cristãos. Não aprenderam o caminho da entrega total. A entrega total, sem reservas. Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Veja o que diz o texto. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Em Lucas 18:29, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Aí tem uma sequência desse versículo. Que Deus não dê 100 vezes mais. Investir na vida espiritual, investir na vida com Deus, não é Deus, é ganho. Se ganha, e se ganha
muito. Em quarto lugar, é uma entrega com santidade de vida. É uma entrega com santidade. Ninguém pode entregar algo para Deus de qualquer forma. No Antigo Testamento, Deus sempre exigiu do seu povo santidade. E quando dizia respeito a um sacrifício, algo ofertado a Deus, Deus tinha os seus critérios de aceitação. Deus não aceitava as coisas de qualquer maneira. Se viesse com um fogo estranho, algo poderia acontecer com aquela pessoa. Não poderia ser ofertado a Deus com um coração impuro, com a vida impura. Tinha que ter o que? Santidade. Em 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? Eu já tenho teologia paulina aí do corpo, né? No vosso corpo. Quanto de nós às vezes nos apercebemos disso, irmãos? Parece uma coisa boba cantar, bater palmas, celebrar, externar glorificação a Deus, mas o nosso corpo é um sacrifício para Deus também. Você sabia disso? Não da maneira deturpada como os religiosos ensinam, mas como Paulo ensina: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma entrega do corpo. Então, longe de vós toda impureza, longe de vós todo desejo lascivo, longe de vós toda imundícia. Você não pode permitir que o seu corpo seja oferecido a Deus como uma oferta estranha, porque você não é mais estranho para Deus. Se você entregou sua vida para Jesus, fostes reconciliado com Ele. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, e em Cristo Jesus Deus te adotou, tornaste filho dele, João 1,12. Então você já não é mais estranho, você não está alheio a Deus. Então, como podemos muitas vezes oferecer nossa vida a Deus de qualquer forma? Como podemos louvar a Deus de qualquer forma? Como podemos cultuar a Deus de qualquer forma? Se o culto, conforme o apóstolo Paulo ensina, é um sacrifício vivo com o nosso corpo. Em sétimo lugar, vença a frieza espiritual, não dependendo das emoções, e sim da fé. Um dos grandes problemas hoje da sociedade, devido ao desenvolvimento da musicalidade, são os emocionalismos. Você sabia disso? As pessoas às vezes se deixam levar pelo som, pelo ritmo. Alguns pelo som, pelo ritmo, pelo embalo, pulam, gritam, se escabelam, tudo emoção. Outros, dependendo do tipo de música melódica, vamos dizer, choram. Tem um certo efeito no lado emocional do ser humano. No que diz respeito à vida espiritual, tem aqueles irmãos que vivem uma vida espiritual baseado em emoção, baseado no que se sente, baseado em experiências não empíricas, não comprovadas, mas experiências que dizem ser no campo espiritual, no mundo espiritual, e baseiam a sua vida espiritual em experiência. Isto é uma furada. Não se pode embasar vida espiritual, estabilidade espiritual em experiência. Experiência é importante, mas a experiência, se vinda da parte de Deus, sempre estará pautada na palavra do Senhor, e virá sempre como resultado de uma vida aos pés da cruz, de uma vida de observância da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de renúncia. Deus não promove experiências do nada, aleatórias. Não. Tudo que Deus faz tem objetivos pré-determinados. Em Abacuque 2,4 diz assim:
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela emoção, viverá pela fé. Não vive pelo que vê, mas pelo que crê na palavra do Senhor, na revelação do Pai. Nós não podemos nos basear naquilo que vemos. Não podemos nos basear naquilo que vemos. Existem momentos da nossa vida em que tudo parece estar perdido, e se formos basear nossa fé na circunstância, iremos naufragar. Então temos que nos basear em quê? Na palavra de Deus. Aí sim, esta é segura. Se os cristãos do primeiro século fossem basear sua fé nas circunstâncias, eles negariam Jesus diante dos leões das feras. Mas mesmo sendo devorado pelas feras, eles não estavam com uma fé alicerçada em emoção. E isso faz toda uma diferença. Não posso, jamais. Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, veja a expressão, nele não se compraz minha alma. Ou seja, a ideia desse texto é que nós sempre temos que caminhar à frente, sempre subindo um degrau. Nós não podemos voltar na vida cristã. Não podemos. Não podemos regredir. Daqui para frente, eu tenho que evoluir. Por quê? Porque pela fé agradamos a Deus. A fé é algo que agrada a Deus. O texto é muito claro. Hebreus 11, versículos 1 e 6. Ora, a fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Ou seja, buscar a Deus traz resultado, mas tem que buscar a Deus dentro de um critério bíblico. Tem que crer, tem que ter fé. Tem tantas críticas em relação ao texto de passagem